Essa é a nossa quarta questão. Vamos ler o enunciado. Diz o seguinte: o albinismo é uma desordem genética que se caracteriza pela ausência de melanina no corpo. Segundo a ONU, o albinismo afeta 1 em cada 15 mil pessoas. Essa característica é provocada por um genótipo homozigoto recessivo. Então já é importante prestar atenção nisso, porque o genótipo que uma pessoa albina tem é homozigoto recessivo para essa desordem, tá? Diante disso, analisando o heredograma abaixo, que é esse heredograma aqui, que eu disponibilizei aqui em cima, assinale a alternativa que indica respectivamente os genótipos dos indivíduos 2 da primeira geração, que no caso vai ser esse indivíduo aqui, ó, o número 2 da primeira geração. Esses números aqui ao lado, algarismo romano, significam as gerações. Então aqui, ó, esses indivíduos aqui de cima são referentes à primeira geração, esses indivíduos aqui, ó, referentes à segunda geração, e aqui referente à terceira geração. Não importa se for só um indivíduo, se tiver só um, se tiver dois, não importa. Um já é suficiente para ser uma geração, tá bom? Outra informação importante é que quando a gente usa um heredograma, as bolas, os círculos, eles simbolizam a fêmea. Como a gente está falando de seres humanos aqui, então as mulheres. E os quadrados significam os machos, no caso aqui os homens, tá? Aí o que a gente tem que entender? Primeiramente, ele falou aqui que essa característica, o albinismo, ele é condicionado por um genótipo homozigoto recessivo. Então coloquei aqui, ó, um albino ou albina, ele tem que ser homozigoto recessivo, azinho, azinho. E os outros dois genótipos possíveis são o homozigoto dominante, azão, azão, e o heterozigoto vão vão condicionar uma pessoa normal, uma pessoa não albina, tá? Então nós temos aqui nessa legenda, os quadrados e as bolas claras são indivíduos não afetados pelo albinismo, enquanto os quadrados e bolas escuras são os afetados. Se a gente já sabe que os símbolos escuros são os afetados, e que os afetados têm obrigatoriamente azinho, azinho, então a primeira coisa que nós vamos fazer é identificar esses indivíduos, ou seja, identificar o genótipo de cada um desses indivíduos afetados, primeiramente. Então vamos colocar aqui, ó, azinho, azinho para esse indivíduo número 1 da geração 1, azinho, azinho para esse indivíduo número 4 da geração 1 e azinho, azinho para esse indivíduo 1 da geração 2. Ok? Tudo bem até aí? Aí, a partir dessas informações, a gente já pode identificar o genótipo de outros integrantes desse heredograma. Ele quer saber qual o genótipo de qual integrante desse heredograma. Ele quer saber dos indivíduos 2 da geração 1. Então, é esse indivíduo aqui que ele quer saber. Então, vamos pensar aqui. Se esse indivíduo número 1 é casado com esse outro indivíduo aqui, com essa mulher, e esse homem, ele é afetado, ele é albino, o genótipo dele é azinho, azinho, então quando ele for ter um filho, ele só vai passar um dos alelos, ou seja, ele só vai poder passar o azinho. Então, um desses azinhos, desse indivíduo aqui, ó, que é filho desses dois, veio desse aqui, o azinho, um azinho. Nós temos outro azinho aqui. Então, esse outro azinho só pode ter vindo da mãe. Isso significa o quê? Que essa mãe, ela é heterozigota, sabe por quê? Porque mesmo que ela tenha um azinho que ela passou para o filho dela, ela não é albina, por quê? Porque ela tem um alelo azão. Então nós já sabemos, ó, identificamos aqui, azão, azinho. Aí quando ela foi ter esse filho, ela doou o azinho aqui e ficou azinho, azinho para esse filho, esse indivíduo número 1 da geração 2. Então a gente já identificou o primeiro indivíduo, ó, o indivíduo 2 da geração 1. O genótipo dele é azão, azinho. Tá bom? Qual é o outro indivíduo que ela quer saber? A questão quer saber é o indivíduo número 1 da geração 3. Então, é esse aqui, ó. Então, vamos pensar aqui comigo. Seguinte, se esse indivíduo aqui, que é pai deste, ele é albino e ele tem azinho, azinho, seu genótipo é azinho, azinho, então ele só vai poder doar o azinho. Então, significa que esse daqui tem o azinho. Ele já tem um azinho. Mas ele não é albino. Então, se ele não é albino,
obrigatoriamente ele vai ter que ter um alelo azão. Então ele vai ser o que? Heterozigoto. Portanto, ele vai ser azão, azinho, porque o pai dele só podia doar o azinho e ele não recebeu outro azinho. Caso contrário, se ele tivesse recebido o azinho, ele seria albino. Como ele não é albino, só pode ter vindo da mãe dele esse azão. Por isso o genótipo dele é azão, azinho. Portanto, a alternativa que responde essa questão é a letra C. Azão, azinho, azão, azinho. Ou seja, o indivíduo 2 da geração 1 é heterozigoto e o indivíduo 1 da geração 3 também é heterozigoto. Então, pessoal, vamos para a nossa última questão, que é a questão de número 5. Ela diz o seguinte: o sangue humano possui 4 diferentes fenótipos, tipo A, tipo B, tipo AB e tipo O, que formam o conhecido sistema ABO, ou então AB0, que a gente chama, tá? Esses fenótipos são determinados pelo alelo IA, IB e Izinho, que vão se combinando em 6 diferentes tipos de genótipo. Quando o genótipo é IA, IB, o indivíduo possui o fenótipo do sangue do tipo AB, onde ambos os alelos vão ser expressados. Assim, este se mostra como exemplo de, aí tem as alternativas, alelos letais, codominância, recessividade, dominância completa, dominância incompleta. Então aqui nós podemos observar o fenótipo e o genótipo referente a cada fenótipo. Então, para a pessoa ter o sangue do tipo A, ela tem que ser IA ou IA-Izinho. O IA, ele é dominante sobre o Izinho. Para a pessoa ter o sangue do tipo B, ela tem que ser IB ou IB-Izinho. Para uma pessoa ter o sangue do tipo AB, o genótipo dela tem que ser IA e B. E para uma pessoa ter o sangue do tipo O, o genótipo dela tem que ser Izinho. Tá? Então, os alelos IA e os alelos IB são dominantes sobre o alelo Izinho. Então, quando a gente lê a questão de novo, a gente vai ver o seguinte, ó, quando ele fala aqui: quando o genótipo é IA e B, o indivíduo possui o fenótipo de sangue do tipo AB, onde ambos os alelos vão ser expressados. Gente, qual a alternativa que diz aqui que tem mais de um alelo e que eles se expressam e eles são dominantes em relação a esse outro alelo que é o Izinho? Estou falando que o alelo IA e o alelo IB, eles se expressam simultaneamente e eles são dominantes em relação ao alelo Izinho. Portanto, a alternativa que responde essa questão é a letra B, codominância. O que é codominância? Codominância é quando eu tenho o genótipo, que eu tenho dois alelos distintos, que eles ao mesmo tempo vão se expressar. Então eles vão ter uma relação de codominância, ok? Nenhum vai dominar o outro. Então o IA, ele não vai dominar o IB e o IB não vai dominar o IA, ok? Então eles vão trabalhar juntos. Por isso a pessoa vai ter o sangue do tipo AB, porque os dois estão em codominância, ok? Então espero que tenham gostado dessa videoaula. E é isso, pessoal. Brevemente nós retornaremos com mais questões e com mais comentários também sobre as questões, tá bom? Então agradeço por quem assistiu até aqui e até a próxima.